Olá, tudo bem? Na minha última mensagem, gravando aqui pela webcam, eu esqueci de aumentar o volume. Peço perdão a você que tem acessado os meus vídeos e gostaria de repetir a mesma mensagem. Nós estávamos dizendo que a Bíblia possui, dentre os seus 66 livros, 37 do Antigo, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Dentre esses 66 livros, ela possui 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque tratam de falar do mesmo tipo de obra que Jesus veio fazer sobre a terra. Ele veio como filho do homem e veio para 3 tipos de povos que na época eram os dominantes, Que eram os judeus, os romanos e os gregos. Os gregos, um pouco antes de Cristo surgir no cenário histórico, eles haviam disseminado toda a sua cultura, tinham helenizado o mundo, disseminando a sua cultura, inclusive a sua língua, com Alexandre o Grande em suas incursões por todo o mundo de então, indo desde a Europa, desde a Península Ibérica até o rio Indo, o Rio Amarelo lá na China, e circundando ali pela África inclusive. E ele morreu curiosamente com a mesma idade de Cristo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, morreu com 33 anos. Uns dizem que foi de malária, mas isso não vem ao caso. O que ocorre é que através das suas incursões, ele levou a sua cultura, os seus deuses, a sua mitologia, o seu paganismo, ele levou para todos os lugares por onde ele passou. E ele usou essa tática, não de submeter os povos vencidos, matar, exterminar a todos, não. Ele deixava um punhado de grego lá em cada lugar para que a cultura grega fosse assimilada. Sabe quem faz isso mais ou menos hoje? O Islã. Os muçulmanos, o islamismo tem usado dessa tática. Eles têm mandado os seus adeptos, eles têm mandado os seguidores do Islã se casarem, se misturarem com as pessoas do país onde elas moram ali, para misturarem a sua religião, para imporem a sua religião. E aí a coisa fica difícil, porque cada vez mais o Islã tem crescido justamente se utilizando dessa tática, e os radicais islâmicos têm se explodido por aí, porque eles acham que fazendo isso ainda estão fazendo um serviço para Deus, impõem a sua religião através da jihad, guerra santa, e isso nós vamos falar um pouco sobre isso num outro vídeo. Radicais existem não só no Islã, existem radicais católicos, existem radicais protestantes, existem radicais de filosofias orientais, enfim, radicais espíritas, radicais satanistas, radicais feiticeiros. Então não estamos aqui falando desta ou daquela religião. Fanáticos religiosos tem em todo lugar, e isso é um perigo terrível, Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, mas a apresentação dessa fé em adoração é um culto em sacrifício, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, com inteligência, sabendo o que está fazendo. Então eu quero dizer que os 4 evangelhos são, em primeiro lugar, Mateus escreve para os judeus da época, dizendo aos judeus que o Messias tão aguardado, tão esperado era Jesus Cristo. Ele não veio com espada desembainhada, ele não veio para
matar ninguém, muito pelo contrário, ele veio para libertar o homem do poder das trevas e chamá-lo para o poder da luz. E também veio para libertar o homem dele mesmo, porque o homem, ele é escravo não só do diabo, quando ele se deixa dominar por Satanás, mas muitas vezes ele se faz escravo dele próprio, em sua incredulidade, em sua falta de amor, em sua falta de perspectiva para com Deus. Que Deus que nada, meu negócio é samba, mulher, carnaval e 51. Não é assim que os homens falam lá fora? Então eles se tornam um inimigo deles próprios. Então Mateus apresenta Jesus como Messias, que veio para dizer: se alguém te bater na face, dê a outra; se alguém quiser te tirar o vestido, larga-lhe também a capa; se alguém quiser caminhar com você 1 milha, vai com ele 2; dê a quem tem sede, estenda a mão até para o teu inimigo, porque isso é cristianismo. Também veio para o segundo evangelho, Marcos, veio para dizer para os romanos que Jesus Cristo era um homem prático, um homem que executava milagres, um homem que o meu Pai trabalha e eu trabalho também, porque nós estamos realizando uma mesma obra, e nos convida e nos chama para participar da sua obra, lançar a mão do arado, caminhar, lançando a semente da palavra de Deus e semeando, porque os campos estão brancos, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então o Senhor tem chamado trabalhadores para a sua obra, e o povo romano não queria saber de religião, de religiosidade. O povo romano queria saber de momento presente. O romano era um homem prático, era como se fosse o trabalhador de hoje que fala: eu que não trabalho não para ver, Deus não vai mandar dinheiro do céu para mim. Deus dá saúde, Deus dá o sono, Deus dá um emprego, Deus abençoa o trabalho das mãos, e o cara ainda quer dinheiro do céu. E em terceiro lugar temos o Lucas falando para os gregos: ó potentíssimo Teófilo, usando de uma linguagem poética, dizendo que Jesus Cristo era o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é apresentado, Jesus é apresentado como o sábio dos sábios, o pai da sabedoria, aquele que sabe discernir passado, presente e futuro, porque ele não necessitava de que ninguém testificasse do homem, ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe todas as coisas. Então, se o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria, e Jesus Cristo é loucura para o grego, é escândalo para o judeu. Jesus Cristo é aquele que veio, morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, para que levasse cativo o cativeiro, tragasse a morte na vitória da cruz, e isso foi demais para o grego. Quando eles ouviram Paulo falando sobre ressurreição, eles se escandalizaram e diz: nossa, nós vamos querer te ouvir sobre isso numa outra oportunidade. Aquele que não quer saber de Deus neste momento, quer sempre jogar para uma outra oportunidade, corre um sério risco de talvez não haver uma outra oportunidade. Por isso faça como Paulo: que queres que eu faça, Senhor? Naquele momento em que ele teve aquele encontro com aquela grande luz, ele não ficou perguntando de onde você veio, deixa eu entender isso através da razão, deixa eu compreender isso através da mente. Não, ele percebeu que ali estava o Salvador do mundo, ele percebeu que ali à sua frente estava aquele a quem ele estava buscando, sem saber que estava buscando. Talvez você tenha acessado esse vídeo sem saber que Jesus Cristo veio ao teu encontro. E a palavra de Deus diz que ele está à porta do coração e bate, e quer entrar. E o quarto evangelho, Jesus Cristo é apresentado como Deus. João apresenta Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, faça esse favor a você mesmo, abra o seu coração e permita que Jesus Cristo entre na tua vida. Em outra oportunidade falaremos mais sobre os 4 evangelhos. Há muita particularidade
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.